Fala pessoal, beleza? Neste vídeo nós veremos como criar a nossa primeira rota post, referente ao cadastro de uma tarefa. E também veremos sobre a camada de repository, que é responsável pela comunicação com o banco de dados. Então, vamos lá! Lembrando que este vídeo faz parte de uma playlist sobre a introdução ao Nest.js. E o link para essa playlist com os vídeos já publicados você pode encontrar aqui na descrição desse vídeo, assim como também o link para o repositório com código-fonte. Então, bora programar! Beleza, pessoal, agora a gente pode então implementar a nossa primeira rota, que será a rota que consiste na criação de uma nova tarefa. Bom, vamos lá. Eu vou aqui no controller, só para a gente já visualizar as nossas rotas. Nós temos aqui então localhost tasks, certo? E aqui nós temos então a primeira rota post, que é, né, a rota responsável pelo create, ou seja, para um novo cadastro de uma tarefa, de uma task. Show de bola. Aqui eu vou fazer o seguinte, veja que a gente já tem implementado, né, o Nest CLI, já gera para a gente, muito legal. Então aqui eu vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui, né, no taskservice.create, ele já vai abrir o arquivo e vai me levar para esse método. E agora a gente tem que trabalhar aqui então para efetivamente implementar. Tinha alguns imports aqui que eu vou tirar, só para não confundir, mas eles vão ser feitos automaticamente aqui agora no que a gente vai implementar. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender um pouquinho como que funciona aqui a camada de repositório. A camada de repositório ela é responsável por fazer, né, toda essa comunicação com o banco de dados. E o TypeRM, que a gente está utilizando aqui, ele já provê essa camada para a gente de uma forma muito interessante. A gente pode utilizar a injeção de dependências para acessar esse repositório. E como que a gente implementa isso? Eu vou utilizar um construtor. Nesse construtor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter um private, vou chamar aqui de task repository. E aí eu vou ter aqui o repository. Veja que esse repository, ao utilizar os generics, eu vou passar o tipo dos objetos que eu vou trabalhar com o banco de dados. Nesse caso, task, certo? Porém, eu preciso passar para o Nest aqui, via decorator, que eu estou utilizando aqui o inject repository. E, novamente, qual entidade, né, que a gente vai utilizar? Nesse caso, o task. Perfeito. Agora, olha que legal. Eu só vou fazer um teste aqui só para a gente entender. Vou ter aqui const task igual this ponto. Task repository, e veja que agora eu tenho acesso a uma série de métodos, find1, find1by, find1by or fail, getID, enfim, vários métodos que o TypeRM provê para a gente fazer toda essa manipulação dos dados com o banco de dados, né? Desde salvar, enfim, várias possibilidades que a gente vai, né, inclusive aprender algumas aqui. Caso você queira se aprofundar até em relação também a criar repositórios personalizados, né, quando há a necessidade, porque você pode ter uma aplicação mais complexa que você vai ter que fazer consultas personalizadas, né? A gente tem um curso na TreinaWeb de TypeRM que a gente abrange vários aspectos aí, né, do TypeRM, que, enfim, você vai estar apto a criar aplicações bem mais complexas, mas aqui a gente já vai aprender o básico, beleza? Seguindo. Nesse primeiro momento, eu vou utilizar o create. E o que o create faz? Se eu colocar o mouse aqui no create, veja que ele vai me retornar um objeto task, porque é o que eu quero. Eu quero um objeto task para salvar no banco. Aqui eu estou passando o create task de TO. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho a constante task, e aqui eu vou passar o create task de TO. Lembrando que o create task de TO, ele possui quais propriedades? Descrição e título, né? Então, no task também eu tenho descrição e título, beleza? Então, se eu passar só dessa forma, ele já vai entender, né? Já vai atribuir os valores aqui para a task que são em comum. Porém, eu tenho também aqui o task.id, porém o id, lembra que a gente colocou, vou até abrir aqui para ficar claro, né? A gente colocou aqui, ó, aqui não,
na entidade. O Primary Generated Column, então, nesse caso, o banco será responsável por adicionar o ID, então a gente não vai precisar colocar ele aqui, mas o status não. Então, vou colocar o status, e aqui seria o status 1, que é o status em aberto. Porém, aqui a gente tem um probleminha. Beleza, se eu colocar 1, ele já vai atribuir o valor 1 sempre que ele for criar, né, um objeto task. Se a gente salvar no banco, beleza. Mas você concorda que no desenvolvimento não é legal a gente ter um número aqui que não significa nada, né? Imagina uma aplicação muito grande, complexa até, que não tem uma documentação legal. Você tem que fazer manutenção e você vê lá status 1, tá? E o que é esse status 1? Enfim, para facilitar o desenvolvimento e para o código ficar com uma forma da gente interpretar muito mais prática, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em task, vou criar new file, vou colocar aqui task-status.enum.ts. E eu vou criar um enum aqui para ilustrar, né, quais são os status. Então, vou ter um export enum, chamar de task status. E aqui eu vou ter, então, o status aberto, que terá o valor 1. Teremos também o status em andamento, terá o valor 2. E o último status será o concluído, que terá o valor 3. Beleza, é só colocar vírgula aqui para manter o padrão. Perfeito. Agora aqui no service, ao invés de eu ter aqui 1, eu posso ter task status ponto aberto. Veja que fica muito melhor, né? Que a gente já sabe que o status está em aberto. E se eu precisar manipular esse status em outra parte do código, vai ser muito fácil, não preciso decorar. Imagina, enfim, se a gente tivesse 10, 15, 20 opções de status, né? Não tem como decorar 20 números, então fica muito mais prático aqui, muito mais interpretativo, né? Intuitivo da gente desenvolver. Enfim, você está gostando do que viu até agora? Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a TreinaWeb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores. Possuímos mais de 15 anos de experiência no mercado e já formamos mais de 200 mil alunos. Temos formações sobre as principais linguagens e tecnologias e falamos de uma maneira muito mais completa sobre todos os assuntos que você está vendo neste vídeo. Então, clique no link da descrição e faça a sua matrícula. E agora é o seguinte, eu preciso salvar esses dados. Então, vou ter um return await this task repository.save, que é o método que vai salvar a nossa tarefa no banco de dados. Porém, veja que eu coloquei um await, ele está até reclamando aqui, né? Porque este método vai ser um método que eu vou passar o assíncrono, e aqui eu vou colocar o await, porque ele vai ter que aguardar o retorno desse método, né? Afinal, a pessoa que está do outro lado, ela precisa aguardar o resultado dessa operação, que é salvar a task no banco de dados. Beleza? Show de bola. Vou salvar aqui. Legal. Porém, a gente precisa fazer mais uma configuração, que é a configuração aqui no módulo. Eu preciso apontar qual o repositório, né, que eu estou utilizando o repositório pelo TypeRM, qual entidade que eu vou manipular aqui. Então, eu vou ter aqui um imports. Aqui eu vou passar um TypeRM model for future. E aqui eu posso passar um array de entidades. Nesse caso, a gente só vai ter a task, mas um módulo, né, caso você tenha uma aplicação mais complexa, você pode ter que fazer operações no banco de dados com 2, 3, 4 entidades. E aí você pode ir passando elas aqui. Legal, show de bola. Beleza. Mexemos aqui, criamos o enum, acredito que seja isso. Deixa eu dar uma olhadinha novamente aqui no nosso service. Perfeito. Agora é o seguinte, eu vou executar. Vamos ver se não vamos obter nenhum erro.
Beleza, rodou e veja que legal, né? Ele mapeou aqui as rotas, tudo legal. Agora a gente precisa testar. Como que a gente pode testar isso? A gente vai baixar um programa chamado, vou até abrir ele aqui, Insomnia, tá? Você pode entrar aqui, ó, insomnia.rest/download ou digitar Insomnia no Google, né? Vai ser provavelmente a primeira opção já. Aqui ele já dá a opção de download. Veja que ele já reconheceu que eu estou no Windows, mas caso você esteja no macOS, no Ubuntu, você tem a opção também de baixar por aqui, caso ele não reconheça, né? Provavelmente ele vai reconhecer, mas se não, você tem as opções aqui e também você pode ver todas as opções de download. Só clicar, baixar, né, a aplicação, lembrando que aqui também é só a instalação muito simples, né, só no padrão Next ali, sem segredo. E aí você terá então um Insomnia aqui na sua máquina. Ao abrir o Insomnia, você vai ter contato com essa tela. Veja que eu tenho uma collection aqui de aristas. Obviamente você não vai ter nenhuma collection aqui, né, nenhuma configuração, vai estar tudo em branco, vamos dizer assim. Mas é só você vir aqui em Collections, clicar em mais e a gente vai criar a nossa collection para nossa aplicação. Eu vou chamar de apptask.tw. Vou colocar Create aqui. Veja que ele criou e já abriu uma tela diferente, né? E agora a gente precisa criar a nossa primeira requisição POST. Então vou clicar aqui no mais, HTTP request. Vou selecionar aqui, ó, POST. E aqui eu vou colocar HTTP localhost porta 3000/tasks. Lembrando que essa rota é configurada lá no nosso controller, né? Aqui, ó, tasks rota post. Então nós vamos acessar aqui. Legal. E agora eu preciso passar o body, né? Preciso passar ali um JSON no corpo da minha requisição. E o que eu preciso passar nesse JSON? No caso, o título e a descrição. Lembrando que na nossa entidade, o ID está como Primary Generated Column, ou seja, o banco vai gerar a chave primária, e o status a gente já está passando aqui no nosso service, porque afinal, né, sempre que a gente criar uma task, ela já vai ter o status em aberto. Perfeito, então vamos lá. Vou abrir um Insomnia, body, JSON. Então eu vou ter aqui título. Vou dar o nome aqui de task 02, porque eu já fiz um teste com a 01. Beleza. E aqui eu vou passar agora a descrição. Só deixar aqui que ele está reclamando. A descrição, eu vou colocar aqui, gravar vídeos para o YouTube. Beleza, e agora eu vou executar lá, né? A gente não executou ainda a aplicação. Executou sim. Esqueci, faz parte. Vou voltar aqui e vou dar send. Veja que legal, ele retornou aqui, ó. Título, task 02, perfeito. Descrição, gravar vídeos para o YouTube, ótimo, muito legal. Status 1, que é o status em aberto, né? E ID 2, perfeito, porque eu já tinha feito o teste com uma task, né? Que era a ID 1 no caso, ele, né, incremental, criou a de ID 2. E veja que aqui ele também dá, né, o verbo HTTP correspondente, né, que é o 201 created, ou seja, criou o nosso recurso com sucesso, muito legal. Vou abrir agora aqui, só para a gente finalizar, o nosso banco de dados aqui, DB SQL, botão direito, Open with SQLite, e veja que legal, temos aqui o teste que eu tinha feito antes, tarefa 01, pagar contas, né, status 1, que é o status em aberto, e ID 1, utilizando a chave primária aqui incremental, gerou ID 2, task 02, gravar vídeos para o YouTube e status 1. Perfeito, então a nossa rota post, né, para cadastrar uma tarefa está concluída. Agora a gente pode dar prosseguimento aí no desenvolvimento da nossa API. Então, te vejo nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece que está aprendendo desenvolvimento e até o nosso próximo vídeo.